que é possível e ele consegue um ponto importante que é essa vitória para trazer a paz para trabalhar. Tem um Santos no meio do caminho que talvez sirva para dar ritmo a quem estiver voltando. Agora, a gente pode colocar aqui para ouvir vocês que ele tinha achado 3 volantes, estruturado o Flamengo assim. Hoje ele tem que reinventar esse Flamengo. Dá para dizer que ele acha um outro ponto que pode ser explorado, Pedro, quando ele coloca ali para trás o Felipe como zagueiro e tenta pelas laterais, ou isso foi uma solução paliativa dentro do que o jogo apresentou? Foi o que dava para fazer, Dani. Eu acho que ele não achou ainda seu time. Na estreia, o Dorival monta o que dá apostando no vestiário. Mas ele viu que apostar no vestiário não significa vitória. Depois ele tenta montar um time com um volante só, depois com 3 volantes. Ele vai se adaptando, porque é o que a gente está falando. Não tem muito como você... O tal esboço de time que o Birner fala, que daqui a um tempo a gente talvez veja um Flamengo com cara de Dorival, ele não é possível sem treinar com pouco tempo e a todo momento com a faca no pescoço. A cada momento o Flamengo entra em campo, para quê? Precisa fazer um resultado na Colômbia. Precisa não perder no sábado. Precisa, semana que vem, classificar. No final de semana passada, precisava vencer para não emendar 4 derrotas. Então é muita conta do chá. O Flamengo topou esse risco quando ele demite seu antigo treinador e rasga qualquer projeto de futebol, qualquer ideia a longo prazo, qualquer planejamento que poderia ter. Então ele agora vai controlando, equilibrando taças até o que o Birner falou da metade do ano. A metade do ano é uma janela, um respiro nas oitavas e ver qual o tipo de evolução até as quartas. E eu acho que não consigo dizer que ele está desenhando, que ele está começando a entender, porque, mais uma vez, quem é que tem um bom primeiro tempo hoje? Um jogador que está se despedindo, que é o Andrés. Então, assim, já vai ter que mudar. Quem é que faz a função, a vez do Andrés ali, sem ele em campo? Não tem. Para a semana que vem, tem o João. Já vai ter um Arão recuperado. A notícia é que está sem sintoma. Talvez em tese pela janela de dias, né? Sim. Que a Covid te impõe hoje, talvez possa voltar. O Arão era do time ideal do Dorival no primeiro momento? Não era só por uma questão de vestiário. Então, assim, eu acho que ele ainda não encontrou. Não vai encontrar melhor com o Arão sábado do que com o Diego jogando de primeiro, né? Sim. Hoje, pelo que tinha, mesmo com o Arão não sim. vivendo na melhor fase, então, pelo menos... Eu acho que ele não encontrou hoje, não vai encontrar no sábado, é o que o Calça falou, é o possível, e não vai encontrar na semana que vem. Não vamos nos iludir que classificou, fez 2-0 no Maracanã, agora encaixou. Não, é o que dá naquele momento. Acho que a partir da semana que vem, a gente tenta olhar para frente. Acho que o Dorival respira, ele vê que peça que vai poder chegar a partir do dia 18, como a diretoria se movimenta no mercado, precisa repor o que está perdendo. Eu acho que aí sim, Dani, porque por enquanto está na conta do chato, é equilibrando taça. Não tenho aqui, coloco acolá. O jogo é com 3 volantes, o jogo é com um Diego plantado, que não chega a ser exatamente um volantão. Não é um privilégio só do Dorival, né? Sim, sim. Tem vários técnicos que têm que fazer isso, com exceção do Abel ali, que repete, quando a gente critica a atuação, porque montando, né? Tá complicado, são muitas ressalvas. Sim. Então, assim, não acho que encontrou, não acho que é o modelo ideal, é o que está dando para ser feito. E sábado, como o Calça falou, é o que vai dar para ser feito. Quarta-feira que vem, o que tem que ser feito. Que parecia, Bira, não sei, só para completar. A gente falou assim, contra o América, ele parece que já estava ensaiando o que ele ia fazer no jogo de hoje. Botou 3 ali no meio, mas aí ele tinha os 3 para colocar. Acho que poderia ser, porque hoje ele não tinha o meio. A Covid, Covid, as situações fazem ele não ter o meio a proteção no primeiro tempo. Sim. Ele pensou no jogo do América sim, mas aí é uma série de intercorrências. Não, mas eu digo antes, assim, a maioria que eu ouvi aqui dos comentários, mesmo aqui, era isso, olha, parece que ele já botou uma linha de 3 ali, que ele deve repetir isso lá, porque o jogo é fora de casa, etc. Mas aí ele perde os jogadores e tal. Aí eu acreditava que ele iria fazer essa linha de 3 com o Diego. Eu achei isso. E você ainda falou que você apostou que ele jogava, né? Eu apostei. Eu falei, ele vai usar isso. Não tem o Arão, não tem o outro. Tá, não tem o João, vai fazer isso. A diferença é que eu também não acreditava que ele ensaiou lá Pedro Gabigol contra o América, que seria de novo. Não seria. Isso também não seria. Assim, na minha opinião, não seria e acabou não sendo. Agora, essa história de como vai ser o próximo, aí é isso aí. Alguém vai ter Covid, alguém se recuperou. Por que não pôs o Pablo hoje? Pode ser que põe o Pablo no outro jogo. Não, agora eu gostei muito do Léo, fica o Léo. Entendeu? Vocês têm coisas para decidir e para mudar, porque e não é privilégio dele. A gente tem visto vários técnicos aí, são raros os que já têm o time pronto, né? São raros, e o Dorival está nesse processo. E mesmo assim tem que formar e tem que ganhar. Ele mesmo declarou isso e faz todo sentido. Não adianta só o torcedor olhar hoje ali, o Flamengo jogou bem, hein? Nossa, que legal, mas viesse com uma derrota. Por isso que eu acho significativo. Me lembram aqui até que o Tolima fez isso, né? Aqui ele ganhou do América e aqui ele ganhou do Atlético.
Sim. Né? Lá ele ganha de um, empata com o outro, mas aqui ele ganha os dois. Então ele é um adversário, e o Bira citou os números aí do Campeonato Colombiano, que é uma outra referência, mas que, mesmo assim, em casa ele foi pior do que fora. Então é um time que sabe jogar. Mas continuo achando que foi significativo, independentemente de quem tiver na mão. O Dorival, ele vai fazer um time num estádio lotado e o Flamengo vai passar. Porque mesmo com esses problemas todos, e a gente via ontem os problemas do Vitor no Corinthians, que diferença, né? Quando você ainda tem, nossa, perdi, faz uma lista lá dos que saíram, aí você tem ainda o Marinho para entrar, você tem o Vitinho, se você quiser, que ele nem usou, né? Ele acabou a chance do Flamengo classificar é, obviamente, o Lázaro. O Tolima, né? Isso aí, lógico, se discute. Eu acho o jogo um pouco perigoso porque o Flamengo não é um time pronto. Sim. Agora, só para fazer justiça às escolhas do Dorival, hoje a dupla de zaga foi bem. Ela não foi bem na saída de bola. Sim. Mas ela foi bem na marcação, até porque ela foi bastante exigida, porque o meio-campo não tinha pegada necessária. Dá para entender, mesmo eu achando que não deve ser titular pelo desempenho até o momento na temporada, a não ser que ele vire o jogo, a escalação do Felipe Luiz. Porque o Flamengo não tem, o Calçado chamava atenção disso, né, na transmissão, o Flamengo não tem avanço do lateral do lado esquerdo. Mas como você não tem também mais pegada no meio, e o Dorival, obviamente, cogitou que com o Diego ali ia perder um pouquinho de pegada talvez, tem lógica você abrir mão do apoio de um lado com um dos seus jogadores de trás que avança, aí com o Rodinei indo bastante na direita, então com o Felipe ficando, era entre aspas, não serve exatamente como isso, mas entre aspas serve como uma pequena compensação por aquilo que a ausência de um volante pode gerar coletivamente na sua equipe, ainda mais contra um time como é o Tolima, que gosta muito do jogo pelos lados. Então, as escolhas, elas têm lógica, elas não são escolhas perdidas. A gente pode discutir algumas coisas que aconteceram no meio do... Por exemplo, a atuação do Gabigol fraca. Agora, aí eu pergunto pro torcedor que está vendo a gente, tira o Gabigol? Você tem um time que vem para cima. Você vai colocar também pela necessidade de ele ter um companheiro mais próximo dele ali, como é o Bruno quando tá, como a Arrascaeta faz em alguns momentos. E passa também pelo futebol que o Everton Ribeiro não está jogando. E pelo que o Arrascaeta não conseguiu fazer mais próximo a ele hoje. E pelos volantes quando não consegue alimentar e se aproximar, porque a movimentação do Gabigol, a movimentação foi boa. O Gabigol tenta achar o jogo o tempo inteiro. É que aí tem uma chance ali, que ele erra a finalização. Agora, ao mesmo tempo, você pensa, o Flamengo não sustenta um jogo no campo de frente constantemente. Aí você tira o Gabigol, porque muita gente está cobrando aqui, você tira o Gabigol, coloca o Pedro, você perde velocidade de contra-ataque. Você não tem com o Everton Ribeiro a velocidade do contra-ataque também. Né? Então aí você põe o Marinho, aí você começa a ter que mexer muito num time que, repito, não está pronto. Então são todas decisões que elas podem ser racionais, baseadas nas características dos jogadores, mas o encaixe, que é essencial, até se você não tem jogadores com todas as características necessárias para o tipo de jogo, ele não existe ainda e não dá para cobrar. Até porque a maneira como o Dorival prepara o time é muito diferente da maneira como o antecessor prepara. E a diretoria, fomos jogando para cima, sabia disso quando contratou o Dorival. Então, o resultado, como disse o Mauro, é o mais significativo. O desempenho a gente discute aqui porque, com todo respeito, essa aqui é a linha de passe. Então a gente não vai ficar aqui, não sei o quê, sensacional, Mengão ganhou, tal. Quando o Flamengo voou, em 2019, a gente acompanhou no mesmo tom, inclusive muito antes de ganhar os títulos. Inclusive, muito quem viu, por exemplo, pré-Flamengo e Grêmio aqui, sabe do que eu estou falando. O Dimas contou isso para a Dani hoje. Então, a gente precisa tratar do momento das equipes de acordo com o momento real delas. E o momento do Flamengo é um momento de dúvidas. A dúvida significa o quê? Ele pode crescer muito, ele tem potencial para crescer muito. Eu acho que ele vai crescer muito. Não vai ser o time de 2019. Não vai ser, mas pode ser um time extremamente competitivo. Ou o Flamengo pode patinar por muito tempo, e por isso que eu falo da importância de se classificar nessa fase da janela. Porque a situação do brasileiro não está perdida, mas ela é bem difícil. Se o Flamengo não passa da próxima fase, sobra o quê para o Flamengo? Gastou uma fortuna no meio do ano, né? Tem um brasileiro de difícil recuperação, quem sabe se recupera, mas tem difícil recuperação. Tem que contar com queda de adversário de qualidade, tem que contar com queda do Atlético Mineiro, que também tem o seu elenco, tem que contar que o Palmeiras vai ter muitos problemas, tem que contar com o arranque nos pontos corridos em seguida, e vai sobrar a Copa do Brasil. Ganhar a Copa do Brasil, legal, perfeito, vale bastante. Pro elenco do Flamengo, é pouco.
Ô, Birne, posso complementar quando você fala... Então, essa fase da Libertadores é muito importante, Pedro, desculpa. Nada, quando você fala precisa ser justo, eu pontuo também, além de que você já falou, eu pontuo Ayrton Lucas, no segundo tempo, eu consigo pontuar o Rodinei. E aí, muito pelo que a gente espera Lucas melhorou o time. do Rodinei, exato, quando teve primeiro na linha de 4 um pouco mais à frente, quando teve na linha de 4 um pouco mais recuado, lateral e ela na frente para fechar espaço ali, onde o Tolima avançava. Ele conseguiu tentar chegar, mas acho que é muito pelo que a gente espera do Rodinei, muito pelo que a gente espera do Léo, ele vai bem, muito pelo que a gente espera do Ayrton Lucas. A gente espera muito mais do Gabriel, a gente espera muito mais do Everton, a gente espera muito mais do Arrascaeta. Só que quando a gente olha para esse jogo de hoje, a gente fala muito mais de uma linha defensiva, de uma linha defensiva de quem foi bem, diz muito sobre o que esse time, esse meio campo, com o Thiago Maia, com o Thiago, que não existiu, o que esse campo teve que fazer a conta estourar lá atrás. Esse campo não fez o time jogar para frente, esse campo fez a conta estourar. E aí sim, quem você citou, que eu complementei aqui, eu acho que você concorda, deu conta. Só que é preciso entender, esse meio de campo que ele perde Arão, ele não tem João Gomes, ele não tem Andrés Pereira a partir de agora, ele não sabe quem faz essas funções, vamos dar todo esse desconto. Só que assim, ele precisava entender o que aconteceu naquele primeiro tempo. O Flamengo faz o gol, e o Flamengo não consegue ter a bola minimamente para controlar. O Flamengo começa a dar os passos. Mas eu ia falar isso, eu acho que tem a ver com o efeito gol, porque antes do gol, o Flamengo tinha finalizado 4 vezes, o Flamengo tinha 60 e tantos % de posse de com bola. a bola controlando. Por que muda? Mas tinha finalizado 4 isso, contra entendeu? 3. Terminou o primeiro tempo com 10-5. Claro, porque tem o efeito gol. O time vai para cima, você vem um pouco para trás. Mas aí a gente já discutiu aqui se é o técnico Mas é que marcação que é essa também que você perde o meio todo. É por falta de treino, é por troca de peça. Mas eu acho que tem alguma coisa ali a ser pensada. Que a gente está falando muito aqui de Léo, de Ayrton Lucas, de como o Felipe não foi bem, de Rodinei. O resultado fora de casa. Então acho que tem muito de como não conseguiu encarar esse gol. Porque se você toma um gol e segura, você não tem quem escape. Por que você está segurando tanto? Você não tem a bola na frente, você não consegue pressionar. Você não tem mais o controle do meio. Você está perdendo muita coisa após um gol ali. Eu não sei se pós-gol, aí você fala, eu estou segurando agora já que eu não tenho escape. É que o outro veio para cima também, o outro estava em casa. Mas Mauro, esse melhor momento do Flamengo, para mim, teve muito a ver com o Flamengo marcando na frente. Certo. E o Flamengo impede que o Tolima faça uma saída de bola segura. Isso. Do mesmo jeito que o Tolima, quando marcou na frente, dificultou para o Flamengo fazer a saída de bola. Quando ele faz o gol, o Flamengo dá alguns passos atrás. O que é natural. Jogando fora de casa, o time não está pronto e tal. Aí o Tolima começa a jogar no campo de ataque. E o jogo fica desconfortável para o Flamengo. Claro. O jogo fica desconfortável dali em diante. Se o Flamengo fosse um time pronto, você olha a qualidade dos jogadores, não vou nem falar dos que estão fora do time de hoje. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Thiago Maia, o próprio Diego, Andrés Pereira. Você toca a bola, segura a bola, cozinha o adversário na casa dele. Você consegue ter uma saída. Começa a jogar a torcida do adversário contra o próprio Tolima, porque fica irritado que a bola está com o Flamengo e tal. Mas o time não está pronto. Sim. E o Dorival arma times que sabem segurar a bola. É uma característica do Dorival. Entendeu? Então, é possível entender tudo o que aconteceu no jogo. E exatamente por isso o resultado tem que ser valorizado. Muito. As críticas, perfeito, a gente está fazendo uma explicação do que está acontecendo com a equipe, né, do momento da equipe, da capacidade que a equipe tem de evoluir, etc. Mas, repito, o resultado é mais importante. Só que o desempenho no jogo de hoje é um desempenho, para algumas críticas, eu acho que elas têm que ser feitas. Não deve nem entender a equipe. Né? Mas que nem deve ser tão cobrado esse desempenho em função de todos os problemas que eles tinham e colocar um time em campo que não estava... Tem um ganhou o jogo. Eu acho que teve também assim, uma coisa que aí eu acho que independentemente de estar entrosado ou não estar, são alguns erros individuais que não são tão aceitáveis pela qualidade desses jogadores, entendeu? Aí é isso que pega, você não vai ter entrosamento, você não sabe o que vai fazer, porque eu não joguei com você faz um mês que a gente não faz esse time, é a primeira vez que forma esse meio campo, assim, blá, blá. Mas tem bola que é perdida de uma forma aí que complica, que não se justifica pela qualidade individual. Agora, em geral, eu acho que é complicado falar do desempenho. Eu acho que tem que se ressaltar, repito, Posso dar um exemplo quão dessa individualidade, significativo Mauro? foi o resultado. Um jogador que quase termina a partida como vilão e fez uma partidaça, o goleiro Santos. Sim. Quase termina a partida como vilão. A gente separou aqui o lance. E eu quero dividir isso, e aí vai mostrar a falta de entrosamento, né? Pedido pelo nosso editor o Dimas pegar o lance. Repara no lance que ele erra. Ele vai receber a bola atrás, tá? Na pressão do Davi Luiz. E os jogadores do Tolima vão pressionar. Só pedindo pro Dimas colocar o lance para a gente poder explicar direitinho. Olha ali. Ele recebe a bola, olha lá. A gente já fez a marcação ali, agradecendo ao Beto.
A direita ele não tem, ele parou ali porque não dá tempo de virar o corpo. Se ele dá, o jogador recupera. A esquerda não tem a direita. Não tem o jogador que marca no meio. Sobra só o Andrés Pereira, ele tenta dar o passe. Tem um erro do goleiro ali. É uma leitura de jogo muito rápida. Ele tem que chutar a bola para lateral. Nem para frente ele tem que chutar a bola porque pega a defesa aberta se cai no pé de alguém do Tolima. E aí é um lance muito rápido. Por que essa saída de bola do Flamengo foi ruim? Porque o time não está entrosado. O Andrés tinha que ter feito a opção um pouco mais à esquerda, na frente do Léo Pereira. Davi Luiz, repito, não dá para tocar do lado direito, não dá para tocar do lado esquerdo, que o jogador que pressiona fecha espaço e recupera a bola. Não dá para tocar no meio, não tem costume, que está marcado. Ele tenta tocar no único jogador que era possível fazer no movimento difícil para o goleiro e no lance difícil. Ou seja, o goleiro, sim, ele é parte do erro, mas isso é um erro coletivo, não é um erro individual. E se ele erra essa bola, cai o mundo em cima dele no momento em que os goleiros do Flamengo estão sendo criticados e ele fez uma partidaça. Ele fez defesas importantes, ele deu muito mais segurança que os goleiros anteriores vinham dando. Não sei se vai ser assim de agora em diante, mas hoje, sem dúvida nenhuma, quer ver? Eu vou pegar as estatísticas dele aqui. Ele fez 5 defesas, 2 dentro da área, uma saída de bola perfeita. Ele quer dizer... Ele fez todas as intervenções possíveis, ele de 21 bolas longas, ele acertou 7. E se ele é obrigado a fazer 21 bolas longas, você pode ter certeza, é porque não está conseguindo achar alguém para dar o passe curto. O goleiro tem que saber fazer lançamento, mas o goleiro não tem que fazer 21 lançamentos no jogo. Ou seja, o Flamengo tem dificuldades coletivas. Por isso, repito, a atuação merece críticas. As críticas são feitas dentro do que aconteceu em campo. É normal o Flamengo ter dificuldades nesse momento. A torcida, eu sei que é difícil pedir isso, porque a gente pediu isso na época do Domi, pediu isso com o Rogério, pediu isso com o Paulo Souza, pediu isso com todos. Com o Renato a gente parou de pedir em algum momento, tá? No começo a gente pediu. Precisa ter paciência. Hoje tem que valorizar o resultado, mas também tem que entender que é melhor na quarta-feira que vem jogar com o time, até se o time voltar a apresentar problemas, do que ficar esperando agora uma atuação no nível que esse elenco do Flamengo pode oferecer. Não vai acontecer do dia para a noite. Isso eventualmente talvez dê certo, mas não vai acontecer com regularidade, 3, 4, 5, 6 rodadas do dia para a noite. Pode acontecer, mas pode acontecer se tiver tempo para treinar, pode acontecer se o Santos não for usado como válvula de escape tudo em alguns momentos, e isso também exponha um goleiro que foi contratado para ser titular. Eu vou tocar essa bola de volta lá no estádio, lá na Colômbia com os meninos, porque eu quero ouvir em relação ao Santos e também, assim, 1-0 fora de casa. É um resultado muito positivo para uma Libertadores e, obviamente, ninguém aqui vai negar isso, né, meninos? Mas tem a sequência, tem o que precisa se acertar para que não seja um susto no Maracanã, para que não se abra esse espaço para um Tolima que é intenso quando tem a bola fora de casa. Então toco aí de novo para vocês para ouvir do Santos e para ouvir de um ponto específico, porque eu acho que, claro, ele vai ter que fazer escolhas, ele vai ter que pensar em soluções. O André está saindo, o João volta, mas o Diego, para mim, o Diego Ribas, é um ponto que hoje demonstra mais uma vez que não oferece mais o que já pôde dar ao Flamengo em momentos importantes, nem como opção. Quero ouvir o que vocês pensam daí. Sem dúvida nenhuma, Dani. Sem dúvida nenhuma, não é mais o Diego, que foi tão útil, né? Em tantos jogos importantes nessa trajetória vitoriosa do Flamengo recentemente. Para a gente começar pelo Santos. Paulo Calçade, quando ele foi contratado, ele veio contratado para ser titular. Claro. Né? Aí teve aquele charminho, digamos assim, do Paulo Souza. Mas o Hugo tal. Aí ele manteve o Santos em alguns momentos até no banco de reservas, antes que o goleiro se machucasse. Aí o Santos ficou afastado um bom tempo, né, se recuperando de contusão, e o Flamengo vivendo essa indefinição com seus goleiros, e de repente o Diego Alves, que entrou em atrito com a comissão técnica do Paulo Souza, volta a ser protagonista com a chegada do Dorival, e o Santos recuperado, agora embala 2 partidas como titular, pela primeira vez disputou um jogo do Campeonato Brasileiro como titular contra o América e hoje fez essa partidaça. Eu acho que assim, é um caminho natural a titularidade do Santos, não é não? Isso foi muito mal trabalhado pelo Flamengo, com o Paulo Souza e até pelo Dorival aqui também na chegada. Por quê? Porque parece que o Santos chegou agora no Flamengo. O Santos já foi contratado há um tempão, a gente está falando da estreia dele no Flamengo. E ele veio para ser o titular do Flamengo. O Flamengo foi lá, olhou para o mercado e falou: quero esse goleiro aqui. Tá, foi lá, buscou e botou no banco. Quer dizer, é um negócio incrível. A estrutura da equipe, eu acho muito difícil a gente, isso vale para todos os clubes, não vale para o Flamengo, falar em jogo coletivo para qualquer clube brasileiro. Muito difícil. Por quê? O Dorival treinou uma vez para enfrentar o Tolima.
e viajou para a Colômbia, treinou na terça ontem. Você chamou aqui fora do ar de um jogo de sobrevivência. Sobrevivência. A temporada de sobrevivência. Tem um que está um pouco na frente, porque já fez um trabalho prévio anterior e que se deu muito bem. Mesmo assim...